já chegar com esse quadro da gente avaliando se deslegitima a plenária final ou não. Né? Primeiro eu quero derrubar, assim, você está desnecessário. Eu quero derrubar logo esse argumento da legalidade, da ilegalidade, ou o que quer que seja, né, com relação à questão da aplicabilidade do Estatuto da FUNED, que é o seguinte. Não existe, isso foi objeto, inclusive, de uma questão de esclarecimento minha, que ninguém soube responder, na minha opinião, a resposta é que não existe no Estatuto da FENED um dispositivo que fale sobre quem anula as decisões de uma Assembleia Geral em caso dela ser viciada. Né? Então, sendo caso omisso, para mim, remete ao artigo 63, que fala que as questões omissas serão resolvidas pela Assembleia Geral Nacional ou onerente. Né? Nós somos onerente, então estamos aqui para resolver uma questão omissa. Primeira coisa. A segunda é que quem estava lá no Enem de Belém sabe, se recorda muito bem, dos atropelos que foi a partir do momento que surgiram aqueles casos de gripe suína, ou que começaram com os boatos na quarta-feira e se confirmaram da quinta para sexta. A gente já tinha casos confirmados lá, no vídeo eternizado. E então todo mundo sabe como é que se deu aquele processo. A partir disso, né, primeiro de tudo, se espalhou um sentimento geral assim de pânico, que tentou se acalmar um pouco, né? E a falta de informação contribuiu, inclusive, para que a gente não soubesse até como lidar com aquela situação. Né? Porque muitas vezes a gente testemunhava a sede mais preocupada em fazer com que a imprensa não filmasse, né, o que estava acontecendo enquanto o pessoal de máscara e blá blá blá, do que propriamente preocupada em estar nas delegações. Né? Então, começa por aí. Então, a partir do momento que chega uma quinta-feira no Coneré, né, e se coloca uma proposta de se antecipar o encontro sem se divulgar as informações adequadamente, lembre-se que a reunião da CESPA, com a carta e tudo mais, foi na sexta-feira. O Coneré foi na quinta. Então, até então, nada absolutamente assim, de oficial tinha chegado ao conhecimento dos chefes de delegação, dos centros acadêmicos. Então a gente estava perdido, cara. E aí aparece uma proposta de antecipar a plenária final, né? Sendo que você tem um foco, uma pandemia dentro da universidade, e eu não sei lidar com isso. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou treinado para isso. E tenho nas minhas costas a responsabilidade de uma delegação inteira. Então, se eu levo um ônibus para o Enem, eu sou responsável por aquele pessoal e não vou colocar em risco ninguém. Tá? Isso seria irresponsabilidade da minha parte. E acredito que várias pessoas agiram dessa maneira. Então, quando a gente chegou lá no Enem, tá? Que inclusive brotaram entidades aí, sabe-se lá Deus de onde, tanta entidade que eu nunca vi nesse ano de federação, 4 anos de federação. Chegaram lá e deliberaram, ou estava aquele debate para se antecipar. Como é que vai deliberar se antecipa ou não antecipa uma plenária se você não tem nenhum elemento básico, subsídio básico para embasar essa questão? Mas não. Aí a gente se retira da plenária porque não tem condições de debater naquele espaço sem as informações, né? Porque a gente não pode legitimar um espaço que você vai colocar em risco de repente até a vida do seu companheiro que viajou com você do seu lado. Então a gente se retirou mesmo e a gente se retirou, entendeu? Foi uma postura correta. E se pudesse, acredito que todos aqui fariam de novo por responsabilidade com as vidas que a gente tinha levado lá para Belém do Pará. E, por fim, né, quando teve aquela reunião de amigos lá na sexta-feira, no estacionamento, foi muito interessante porque aquilo foi tudo menos uma plenária final. Não houve o credenciamento, que queria, inclusive, estou até curioso para saber se o meu nome está aqui na lista, porque eu sou delegado do método, era para ser. O que mais? Os crachás, não havia crachás diferenciados, todo mundo com o mesmo crachazinho de encontro, a mesma coisinha bonitinha, talvez tenha mudado o nomezinho lá, pacote, não sei o que, deve ter ficado delegado. Não havia qualquer possibilidade de contraste, certo? Não foi verificado se quem estava lá era realmente estudante de direito. Então, a partir do momento que você antecipa uma plenária, por uma questão emergencial, já coloquei isso aqui, isso é aceitável. É aceitável você antecipar a plenária por uma questão emergencial. Mas não pode ser nenhum caos. Você tem que respeitar o restante do estatuto. Prazo de recursal, né? Prazo de credenciamento, você tem que obedecer aos requisitos, pegar a documentação do pessoal, ter os crachás diferenciados para você saber quando é que você vai ter o contraste. Então, nada disso foi obedecido nesse ponto. Infelizmente, na minha opinião, nós terminamos mais uma ENED sem uma plenária final, porque não tem como sustentar aquilo que aconteceu lá em Belém.